Olá, meu nome é Gilberto, sou professor da Rede Pública Estadual de Minas Gerais, sou militante do Sindiúti e militante do PSTU. O governo Lula caminha para o seu 8º mês. Mais do que nunca, é necessário e importante que façamos algumas análises a respeito do atual governo, relacionando com o governo anterior. Claro que nós sabemos que o governo Bolsonaro foi o que de pior poderia ser para o Brasil, para o povo brasileiro, para a classe trabalhadora. Lula foi necessário e importante, pois com ele, Bolsonaro foi derrotado e não permitimos, então, que ele tivesse um segundo mandato, que seria um desastre para o país, para a classe trabalhadora. Mas o bolsonarismo ainda não foi derrotado. Precisamos ir para as ruas. Os movimentos sociais, movimentos sindicais, partidos políticos de esquerda, evidentemente, que não comungam com o bolsonarismo, precisam ir para as ruas, exigir e lutar contra essa política, contra a ideia ou as ideias de extrema-direita. O governo Lula precisa contribuir com isso. Precisa contribuir com isso fazendo uma política voltada para a classe trabalhadora. O governo Lula precisa governar para os trabalhadores. Mas a cada dia que passa, os acontecimentos políticos, as ações, as práticas, tudo que vem do governo parece que vai de choque com aquilo que o povo busca. Claro que algumas mudanças foram realizadas em benefício do povo, como trabalhar com Minha Casa Minha Vida, a questão da saúde. Então, algumas coisas foram colocadas em prática, mas isso é pouco, é muito pouco. O governo Lula precisa tomar atitudes mais fortes. Precisa, por exemplo, revogar a reforma trabalhista, revogar a reforma da Previdência, revogar a reforma do ensino médio, aquele que colocou em prática, ou possibilitou colocar em prática o novo ensino médio. Dentre outras coisas mais, são políticas que atentam contra os interesses da classe trabalhadora, atentam contra os pobres do Brasil. Além do mais, Lula criou, com o seu ministro Haddad, o arcabouço fiscal, que é um novo nome para o teto de gastos, pois continua tirando dos pobres para dar aos ricos. Que política voltada para os trabalhadores faz esse tipo de coisa? Lula e o PT deveriam ter trabalhado para que o marco temporal às terras indígenas não fosse aprovado na Câmara. Agora ele precisa ser derrotado no Senado. O povo precisa agir, mas o governo também precisa fazer a sua parte. Contudo, tudo o que vem sendo feito pelo governo Lula, ou quase tudo, deixa claro que seu governo é em benefício dos ricos e não para a classe trabalhadora. Para os pobres, apenas migalhas. Fica claro, então, que devemos lutar, construindo uma oposição de esquerda, socialista, para assim derrotarmos tanto o bolsonarismo quanto o governo Lula, que desenvolve uma política com economia, todo um processo de organização do Estado voltado para atender os ricos, deixando cair migalhas para os pobres. Para lutarmos contra o capitalismo, precisamos lutar também contra o PT e contra o atual presidente, que é Lula.